Então, mais dinheiro em circulação, mais crescimento, isso é o que passa, pelo menos passava na minha cabeça, né? Pô, se tem mais dinheiro em circulação, teoricamente, vamos ter mais crescimento, mas nem sempre, e aqui nesse slide a gente vai entender um pouquinho disso. A oferta monetária, ele é o volume total de dinheiro disponíveis naquela economia. E aí o que isso inclui? O papel físico, então papel, moeda, vários artigos ali que utiliza, depósitos bancários em contas correntes e poupança e ativos altamente líquidos, CDB da vida, por exemplo. Como que o Banco Central controla isso, né? Para não ter muito dinheiro em circulação, as pessoas entrarem naquele consumo frenético, desencadear em altas inflações e altas taxas de juros e tudo mais, hiperinflação, como a gente teve nos governos passados. Como que ele se protege com relação a isso? Ele altera a taxa de juros. Isso vai fazer uma restrição sobre o dinheiro e aí o dinheiro ele começa a ser escasso e ele começa a ficar mais em posse do Banco Central do que da economia em si. Então, como que ele faz isso? Através de emissões de títulos. Então, ele emite os títulos, as pessoas investem, ele segura aquele dinheiro para se financiar e aí a gente entra naquele ciclo. Realizando operações de mercado aberto, então ele compra e vende esses títulos, tradando esse movimento, né? Os leilões ali geralmente acontecem de terça e quinta, então terça-feira a gente tem um tipo de leilão dessas dívidas, na quinta-feira a gente tem os pós-fixados ali, se não me falha a memória, mas tem ali cada um desses títulos sendo emitidos em terça e quinta-feira. Então, ele muda também os compulsórios dos bancos, né, que é o percentual que o banco deve guardar. Se a gente bota ali 10 mil reais no banco, ele não pode emprestar aqueles 10 mil reais, aqueles 30 mil reais, ele tem que guardar parte daquele valor, esses são os compulsórios. Então, o governo consegue, né, o Banco Central consegue restringir o crescimento do dinheiro em circulação através desses três pilares. Quando que a oferta monetária cresce demais sem aumentar a produção? O excesso de dinheiro pressiona os preços, que aí gera inflação, o Banco Central reage aumentando os juros e isso desvaloriza os ativos de risco e valoriza a renda fixa. A gente viu esse movimento acontecendo em vários relatórios que a gente utiliza ali para medir esse movimento, o dinheiro migrando da renda variável e passando para a renda fixa, porque não faz mais sentido correr riscos naquela economia, sendo que a taxa de juros está extremamente atrativa. E aí as pessoas investem nesse movimento, saem da renda variável, como que as empresas vão investir? Como que a economia vai crescer? Então as pessoas ficam no rentismo. Então, qual que é os dois pilares aqui da oferta monetária? Quando a gente tem uma oferta monetária maior, mais dinheiro fica disponível, os estímulos ao consumo e o crédito aumentam e isso pode gerar inflação, as ações e as commodities tendem a se fortalecer por maior consumo e os juros tendem a cair. E geralmente acontece o cenário inverso quando a oferta monetária diminui. Menos dinheiro circulando, reduz a atividade econômica daquela economia, ajuda a conter a inflação, né? Esse é principalmente um dos pilares do Banco Central, conter a inflação e gera pressões sobre a renda variável, porque agora menos dinheiro circulando, isso os juros pagando cada vez mais alto, as taxas, reduz a liquidez dos mercados, né? Então como que a gente atrela esse conhecimento para a nossa vida de trader? O aumento da base monetária, mais liquidez no mercado, as ações e os ativos de risco sobem. Quando a gente tem uma contração econômica, fuga para ativos seguros, então a gente tem um cenário contrário, tesouro, dólar, LFT, LTN, NTN, então todos os ativos ali do tesouro seguem ali se fortalecendo por conta desse movimento. Analisar balanço dos bancos centrais, como o Fed, como o Banco Central aqui do Brasil, ajuda a gente a antecipar esse movimento. Então, não é só quanto de dinheiro existe, é para onde ele vai e isso o trader atento aprende a enxergar no fluxo. Legal, pessoal? A Juliana colocou ali, Cauã, como que esse excesso de dinheiro pressiona os preços para gerar a inflação? Legal tua pergunta, Juliana. Bom, o que a gente tem, né? Se tem mais dinheiro circulando na economia, porque a taxa de juros está mais baixa, o custo do dinheiro está mais fácil. Pô, então, se antes eu ia pagar 15% para financiar meu apartamento, agora eu vou pagar 5% para financiar meu apartamento. Está muito mais atrativo, está 1/3 da taxa. Pô, vou comprar meu imóvel, eu compro meu imóvel, a construtora recebe aquele dinheiro, a construtora gera novos empregos, aquilo aquece a economia e aí se tem crédito barato, se tem mais dinheiro em circulação, pô,
não é só o Cauã que vai querer comprar o imóvel, a Juliana também vai, o Douglas também vai, o Claudinei, Fabrício, Vagnão, todo mundo vai querer comprar imóvel agora. E aí o que acontece com os preços? Os preços sobem porque a demanda sobe também. Então a oferta é limitada, a oferta sempre vai ser limitada, tá pessoal? A gente só vai ter uma oferta maior quando a demanda cai, mas a demanda ela pode ser ilimitada. A gente entra lá na teoria do trade-off. Então é assim que mais dinheiro em circulação vai pressionar os preços e gerar inflação, tá? Ele estimula o consumo excessivo, exatamente, Fabrício, isso mesmo, estimula o consumo, excesso de dinheiro, isso mesmo. Quanto mais dinheiro na economia, maior é o consumo, mais demanda, os preços sobem e os preços sobem, mais inflação. Beleza, pessoal? Então, os juros do governo, ele serve como um balizador para fazer esse movimento contrário. Pô, se eu tenho uma taxa de juros mais alta, menos dinheiro sai da economia, a inflação começa a convergir para a meta. Beleza? Fechamos esse tópico aqui. Então, vamos passar agora para inflação. Acho que aqui vai ficar um pouquinho mais claro, tá, Ju? A inflação, ele é o inimigo silencioso do dinheiro. Ele pode corroer drasticamente o teu capital. A inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços de bens e serviços em uma economia. Quando a inflação sobe, o poder de compra do dinheiro cai. Você precisa de mais reais para comprar o mesmo produto ou serviço. Então a gente antes conseguia comprar com R$3 um litro de combustível e hoje os mesmos R$3 compra meio litro de combustível. Um litro inteiro agora é R$6,30, é o dobro do preço. Então, a gente tem ali a inflação corroendo o nosso poder de compra. Existem formas da gente se proteger a isso, né? Tem várias formas da gente fazer esse movimento. Títulos IPCA+, por exemplo, as NTN-Bs, que são títulos do Tesouro, que são livres de risco, com taxa mais inflação. Então, essa é uma forma que o seu dinheiro vai render uma taxa acima da inflação. Essa é uma forma de proteger o seu dinheiro. Então, causas. Demanda. O que isso gera? Excesso de consumo, e aí, um exemplo prático, o governo distribui crédito barato, então ele estimula a demanda, e aí excesso de consumo gera inflação. Causa, custo baixo, né? O que isso gera? Matéria-prima mais baratas, um exemplo prático, alta do petróleo, gasolina mais alta. Então, conforme o petróleo sobe, a gente tem ali a paridade internacional, que nem sempre é seguida pela Petrobras, mas tudo bem. E aí, o preço do petróleo sobe, o custo daquele ativo sobe também, o repasse vai para a população, aquele item fica mais caro, tá? Causa de inércia, né? O que isso gera? Um reajuste automático. Pô, se antes eu, Cauã, estava produzindo aqui o meu produto ou serviço por X reais e agora para eu transportar da fábrica para minha loja, para eu poder revender, tá mais caro, eu não vou segurar isso aqui, eu vou repassar. E aí esse repasse das empresas gera esse cenário de inflação. Então, um exemplo de um reajuste automático é o preço do aluguel, que todo ano sobe ali pelo IPCA, pelo IGPM, então ele vai tendo esse reajuste automático ao longo do tempo. E a gente também tem a inflação importada. O que é a inflação importada? Pô, se antes o dólar estava 4,80 e aí eu importava um celular de $1.000 e gastava R$4.800 e agora o dólar se depreciou o nosso real e o dólar agora está R$6, né? $1, R$6, aquele mesmo iPhone que custa $1.000 vai custar para mim R$6.000. Então, isso é uma inflação importada. Esse movimento acontece com os Estados Unidos, com a China. A China é um dos players ali a nível global, por ter uma produção em escala, por ter ali um baixo custo operacional, eles têm como importar deflação para as economias. Então, conforme o tempo vai acontecendo e aquele consumo de importação e exportação vai acontecendo entre as economias, o que ela pode fazer, ao invés dela importar inflação para as economias, ela vai importar deflação. Então, o que antes estava custando R$6.000, a China pode fazer um produto mais barato ali, por ter larga escala, por ter commodities, enfim, mais baratas dentro da economia deles, eles podem vender o mesmo aparelho, o mesmo produto, o mesmo serviço por R$4.000, por R$3.000, e aí isso imputa deflação para as economias, né? Então, preço de carnes, por exemplo, importada, quando a gente importa isso, o dólar mais caro, essa inflação vai para a ponta, tá, pessoal?
As principais causas da inflação é a inflação de demanda, então quando o consumo cresce mais rápido do que a produção, exemplo, crédito fácil, aumento dos salários, políticas expansionistas. Aqui eu vou fazer uma adendo, né? Quem lembra aí da época da pandemia, os vendedores de máscara e álcool em gel? O que aconteceu? Putz, pandemia, ninguém sabe como lidar com isso, tá, usem máscara e usem álcool em gel. O que a gente teve? Um crescimento muito rápido da demanda por álcool em gel, e aí o que a economia fez? Leva o preço, leva o preço, leva o preço, e aquilo gera um cenário de inflação, tá, pessoal? Inflação de custo é quando os custos de produção aumentam. Então, a Enel foi lá e aumentou o preço da energia. Se antes eu gastava 8 horas de trabalho e consumia 8 horas de energia e gastava R$800 por mês, com a energia mais cara, aquele mesmo trabalho de 8 horas por dia no mês vai me custar 1.000. E aí eu vou repassar isso para a economia. Então, é inflação de custo. A inflação de inércia vem da indexação da economia, então os preços reajustados automaticamente, como é o caso do aluguel, por exemplo, que todo ano ele sofre aquele reajuste, e a gente tem a inflação importada, que variações cambiais elevam os preços dos produtos importados. Então a alta do dólar encarece eletrônicos, encarece combustível e encarece alguns alimentos em específico. Resumão, a inflação é um imposto invisível. Você não sente ele sendo cobrado, mas você paga por ele todos os dias. Beleza, pessoal? Cauã, qual a solução, então, para ter uma economia aquecida, forte e sem inflação? Como aumentar o ganho e a consumação e não inflacionar? Gerando mais riqueza, tá? Acho que Fábio ali, né, o nome. Gerando mais riqueza. Como que a gente vai fazer uma economia crescer de forma sustentável? Primeiro, gerando mais poupança, né, em posse interna daquele país. Isso vai depender menos de capital externo, vai depender menos de taxa de juros, aquela economia vai ter menos risco, e aí menos risco vai aquecer toda aquela engrenagem, e aí ao longo do tempo é saudável ter uma inflação, mas uma inflação controlada. Tá? Então, assim, zerar a inflação não é uma coisa tão interessante. A gente tem alguns casos isolados, ou seja, menos Estado e mais empresas. Um pouco disso, tá, Fábio? Um pouco disso. Senão a gente vai entrar no mérito aqui de governos e aí pode dar algum conflito. Mas vamos pegar, por exemplo, o Japão, que ele tem uma taxa de juros extremamente baixa e uma inflação extremamente baixa. E aí, como que aquela economia funciona? Aquela economia funciona porque as pessoas poupam mais, consomem menos. Tá? Então, a gente tem essa engrenagem sendo feita. Então, cada economia vai ter a sua particularidade. Não consumir não é uma opção, mas fazer esse consumo atrelado a investimento, atrelado à poupança de forma sustentável ao longo do tempo é o mais interessante para a gente ter taxa de juros cada vez menores, uma inflação cada vez mais controlada e um crescimento cada vez mais alto ao longo do tempo. Mas isso é tudo questão de ciclo, tá, Fábio? A gente sempre vai ter os ciclos de alta e baixa, ciclos onde a gente tem muita inflação, muita taxa de juros, aí mergulha em retração econômica, aquilo baixa consumo, diminui inflação, diminui taxa de juros, aí diminuição de taxa de juros aumenta consumo novamente e aí a gente fica trabalhando nesses ciclos econômicos. Beleza? Agora a gente vai entrar, alta na inflação. Veja o que acontece com cada um dos ativos no Brasil. Então aqui a gente tem uma lista de ativos, renda fixa pré-fixada. Isso é ruim, porque eles vão fazer mais juros mexe com a precificação da curva de juros e aí os ativos são futuro trazido para o presente a uma taxa maior que você pré-fixou lá atrás. Então você vai ter uma marcação a mercado. E aí se você tem uma marcação a mercado que antes era sobre 10% e a taxa subiu para 15%, aquela PU cai e aí você tem o seu investimento sendo prejudicado. Então uma observação estratégica, o valor fixo perde poder de compra real. Beleza? Quando a gente pensa numa renda fixa IPCA+, uma NTN-B, por exemplo, que é uma taxa de juros, um título público, na verdade, com uma taxa de IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros, por exemplo, ela se beneficia num cenário de inflação alta. Inflação alta, a taxa de juros sobe e aí aquele percentual versus a inflação, né, que você correu ali do seu período fica maior, então o seu ativo se beneficia desse movimento.
Então você se protege contra a inflação porque você vai ter um juros principal versus os juros reais da inflação, tá bom? As ações, elas tendem a ficar voláteis, empresas com price power resistem melhor, né? Preços ali mais intrínsecos, melhor, caso de uma empresa desse formato, talvez uma Petrobras, talvez uma VEG, talvez uma empresa com preço intrínseco muito mais interessante, talvez essa empresa segure mais valor do que uma Magazine Luiza, por exemplo, que está ali, subiu taxa de juros, tem uma margem líquida de 2% quando a gente destrincha o valuation daquela empresa e passa a régua ali. Pô, se a empresa tem uma taxa de lucro de 2% e a taxa de juros subiu, isso vai corroer drasticamente aquela margem de lucro. Então as empresas ficam bem voláteis, é importante você entender ali como analisar cada um dos setores. Os fundos imobiliários, que é queridinho de alguns ali, quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a gente tem a vacância aumentando nos imóveis. O que seria a vacância? Menos pessoas alugando esses imóveis. Então, se a gente tem menos pessoas alugando, as pessoas optam por dar um downgrade na sua vida. Então, vou sair de um aluguel de R$5.000 para um aluguel de 3, para um aluguel de 2, para um aluguel de 1.000. E aí, o que acontece com os fundos imobiliários que detêm posse desses imóveis? Eles se depreciam. Então, eles são pressionados para baixo, tá? Então, os juros altos tornam os fundos imobiliários menos atrativos. As commodities se fortalecem, tá? Porque protege o valor real. Então, por exemplo, ouro, petróleo, soja, geralmente eles acompanham essa inflação. Então, se a inflação sobe, o preço das commodities se fortalece. O dólar, geralmente ele se valoriza aqui versus o real, porque ele serve como refúgio de economias instáveis. Então, quando a gente tem um cenário de muita inflação para aquela economia, hiperinflação, o dólar é a moeda de proteção que eles buscam para manter o seu poder de compra. Então, o dólar tende a se fortalecer, tá, pessoal? Criptomoedas tem uma alta especulação aqui, mas pensando a longo prazo, alguns veem como proteção inflacionária, outros não, então vai de cada um essa interpretação. Eu acredito que, pelo menos no que a gente tem de tecnologia até hoje, ela vem uma coisa mais interessante por ter uma escassez, então ela consegue se proteger desses cenários inflacionários de alta inflação. O Tesouro Selic gera uma proteção conservadora, porque se a gente tem mais inflação, o Banco Central eleva os seus juros, o Tesouro Selic é essa taxa de juros, e aí a taxa de juros vai compensar esse movimento, beleza? Então uma explicação prática aqui pra gente: quando a inflação sobe, o Banco Central tende a subir os juros, isso derruba o valor presente dos ativos de risco, né? Ações, imóveis, as PUs, enfim, mas valoriza os títulos que são indexados à inflação, dólar e commodities se fortalecem, então atrelados à inflação e IPCA+. A inflação, ela não destrói apenas o poder de compra, mas ela recalibra esse jogo do investimento, pega ali os desavisados de calça curta. Beleza, pessoal? Além da inflação, existe uma outra coisa, que é a inflação futura. O que as economias projetam de inflação futura? A inflação implícita é um conceito que está totalmente ligado a duas opções de investimentos que você deve conhecer: os investimentos pré-fixados e os indexados à inflação. Então são duas formas bastante comuns da gente remunerar um investidor de títulos de renda fixa utilizando os pré-fixados, que são tesouros LTN. Tá, pessoal? Os indexados à inflação é as NTN-Bs, os IPCA+. O que isso quer dizer? Quando o governo precisa captar recursos, ele emite dívida, e aí cada uma dessas dívidas são diferentes, ou eu vou emitir LTN, ou eu vou emitir NTN-B, ou eu vou emitir LFT, são títulos públicos do governo, cada um atrelado a uma coisa diferente. Essas taxas não são para eu tomar esse dinheiro e pagar amanhã. Pode até ser, mas geralmente é pensando numa janela de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos. E aí, quando a gente projeta essas taxas que o Banco Central vai contabilizar para o futuro, a gente tem uma expectativa da inflação naquele período. E aí, o que é a inflação implícita? De forma bem simples, a inflação implícita ela equivale a essas expectativas de variação futura dos índices de preços a partir da diferença entre taxa de juros nominal e a taxa de juros real. Então, como que a gente entende melhor esse conceito? Por trás desse cálculo de inflação implícita, a gente traz artigos literários, hipóteses de Fisher. O que isso quer dizer para a gente?
Ele descreve a relação existente entre a taxa de juros nominal e a inflação esperada daquele período na sua forma mais reduzida. Então a hipótese de Fisher ela está baseada na ideia de que os indivíduos são capazes de avaliar a variação dos preços de bens e serviços e incorporar a inflação esperada nas taxas de juros nominal dos títulos existentes, que tem o nome do autor. Com isso, a mudança dos preços futuros é obtida a partir da diferença entre taxas de títulos de renda fixa nominais e reais negociadas no mercado. Então, se a gente pegar uma inflação implícita, como que a gente vai calcular ela? A gente vai pegar um título pré-fixado, por exemplo, uma LTN, e a gente vai dividir ela por uma NTNB, e aqui está a fórmula. Então, você vai colocar 1 aqui, porque está em percentual, vai colocar 1 embaixo, porque está em percentual, vai fazer essa divisão, e o resultado você vai subtrair 1 para você ter a diferença da inflação implícita daquele período. Então, se a gente tem uma LTN que está pagando 10% ao ano de juros e uma NTNB que está pagando 5% mais o IPCA, o mercado está embutindo uma inflação implícita de 5%, porque se a inflação subir, ele vai pagar 5% a mais do que a LTN, que seria uma Selic da vida. Beleza, pessoal? Então essa é uma forma que o mercado utiliza para projetar a inflação de um determinado período, e o mercado está sempre precificando os ativos hoje no futuro. Então, o que a gente está trabalhando no ativo hoje não necessariamente é o que está acontecendo ou o que aconteceu para trás, mas é uma expectativa do que pode acontecer no futuro. Beleza, pessoal? Então, quando a gente vê hoje o movimento de aumento do Bolsa Família, o que o mercado está esperando? Isso não vai impactar agora, isso foi uma coisa ventilada que pode ou não acontecer, a gente ainda não apurou esses dados de forma real, não veio nenhum anúncio real. Haddad, ministro da Economia, falou que isso estava desmentindo alguma coisa, que semana que vem ia falar mais sobre esse assunto. Então o mercado está fazendo o quê? Precificando isso no futuro. Se mais dinheiro vai ser disponível, maior inflação, toma dólar, toma juros, bate em bolsa. Beleza?